Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexei Carvalho e você está no Conhecimento Sem Fronteiras, o canal que leva informações relevantes do mundo dos negócios, do mundo acadêmico, de forma acessível. E hoje o nosso tema é moda, sustentabilidade e economia circular. E para falar desse tema hoje, eu estou com uma convidada, né, a Major Orione, que é uma executiva do setor. Já a gente vai falar mais da carreira também da Major. Você ficou interessado? Fica comigo. Bem-vinda, Major, ao Conhecimento Sem Fronteiras. É um prazer estar com você aqui. Para você que está nos assistindo ou nos ouvindo também pelo Spotify, eu queria apresentar aqui a nossa convidada de hoje. A Major Orione, ela é engenheira mecânica têxtil pela FEI, ela tem MBA em gestão empresarial e pós-graduação em administração industrial, ESG e sustentabilidade pela FGV. Atua no setor têxtil e de moda há mais de 35 anos, atuou como executiva C-Level nas áreas de planejamento estratégico e marketing, desenvolvimento de produtos e supply chain. E atua atualmente como consultora, mentora e conselheira consultiva. E aí, até falando também para os nossos ouvintes, a Major é a presidente da comissão ESG da Board Academy, onde a gente se conheceu, né? Tive o prazer de conhecê-la nessa gestão agora da comissão. E lá a gente discute muitos dos aspectos do ESG, então da sustentabilidade. E hoje a gente vai trazer a especialidade que a Major trabalhou aí por muito tempo, que é a moda, né? E aí, Major, eu queria situar aqui os nossos espectadores aqui com algumas, para colocar aí uma sementinha aí para todo mundo prestar atenção na gente aí, né? Ficar curioso, né? Vocês sabiam que o setor da moda hoje é responsável por 10% das emissões globais de CO2? Então, isso a gente está falando aí de uma questão muito relevante, então, que a moda provoca, então, na nossa sociedade. E aí, um fato aqui que me chamou a atenção, que eu estava até nos bastidores também comentando com a Major, a produção de uma calça jeans pode consumir até 10 mil litros de água. Não, você não ouviu errado. É 10 mil litros de água. Então, assim, a gente vai trazer outros dados aqui ao longo da nossa conversa, né? Mas antes, Major, eu queria que você comentasse um pouquinho aí da sua carreira, né? Como que você iniciou essa questão, então, inclusive da engenharia mecânica têxtil, né? Que é algo bem específico, né? E quais foram os principais aprendizados? A Major atuou como executiva em marcas icônicas como a Zump, a Capricórnio, a Santista, e o que levou depois disso, né, Major, você a se conectar com educação, com sustentabilidade. Agora a palavra está com você, Major. Bom, Alexei, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você. É sempre importante a gente trocar conhecimentos, né? E um pouco mostrar para as pessoas os bastidores do setor da moda, né? Onde nós temos muitos desafios, mas temos também muitas oportunidades. A minha carreira, apesar de eu ser filha de um alfaiate e sobrinha de uma costureira, a minha vida profissional na indústria têxtil não começou por causa disso. Eu era uma pessoa nos anos 70 que tinha a clareza de que eu não queria nada que não fossem exatas, né? Eu era uma pessoa que tinha essa tendência para as ciências exatas. E muito jovem, como todos nós, até hoje, temos que escolher profissões, se bem que hoje, com o lifelong learning, as pessoas estão aprendendo continuamente. Na minha época não era assim. Então, eu era muito jovem para escolher uma carreira, cheia de dúvidas, e tinha um professor de matemática, na época chamava terceiro colegial, nem sei como chama hoje, e ele era engenheiro da FEI e dava aula de matemática à noite para reforçar o orçamento, né? E aí a gente começou a conversar sobre possibilidades de carreira. Eu tinha pensado em arquitetura, em engenharia civil, mas enfim, eu venho de uma família de classe média que não ia poder bancar minha carreira, então eu precisava fazer alguma coisa que eu começasse a trabalhar logo.
E aí ele me falou da engenharia mecânica têxtil, que era um curso da FEI, pouco difundido, pouco conhecido, e na época o Brasil ainda tinha muitas indústrias têxteis que nós, infelizmente, fomos perdendo com a desindustrialização do país. Mas eu me interessei, fui atrás de conhecer o curso, gostei e fiz. Fui para a FEI fazer esse curso, me formei e fui trabalhar na Santa Constância Tecelagem com a mãe da Constanza Pascolato, dona Gabriela Pascolato, e aprendi muito do que eu sei hoje de tecelagem com o sócio técnico deles, o senhor Luigi Castiglione, que foi assim meu mentor, e fiquei 10 anos lá, depois fui fazer um curso de especialização em máquinas têxteis na Itália, na época eu ainda era muito engenheira, e ao longo da carreira eu fui indo para a área de marketing e desenvolvimento de produto. Depois de lá eu fui para a Zump, fiquei 13 anos na Zump. A Zump foi uma das primeiras empresas de moda do Brasil a se profissionalizar, e eu fui uma dessas primeiras contratações profissionais da Zump, que teve um caminho brilhante, foi um objeto de desejo de muita gente, né? Pelo menos quem tem mais de 50. E, infelizmente, também com a abertura de mercado que nós tivemos nos anos 90 muito rápida, não soube se reposicionar nesse mercado mais competitivo. De lá eu fui para a Santista, então voltei para a tecelagem, né? E a Santista foi assim uma grande escola, porque já nos anos 80, quando o termo sustentabilidade nem existia ainda, eles já estavam preocupados com ISO 18000, com, enfim, recuperação de água, tratamento de efluente, uma empresa muito mesmo à frente do seu tempo. E da Santista fui para Capricórnio, uma outra indústria têxtil, e de lá fui para a Denim City, que é um projeto interessantíssimo que existe no Brás, e é um projeto que é um hub de inovação que reúne, que teve sua origem na Alemanha, na Holanda, em Amsterdã, e desse conceito de formar os desenvolvedores para um azul mais brilhante, como eles dizem, towards a brighter blue, justamente que é esse conceito de você buscar uma produção mais limpa dentro da indústria têxtil e da indústria do denim, que tem muito impacto. Apesar de existir aí uma lenda urbana que fala que a indústria têxtil é a segunda mais poluente do mundo, porque houve um press release da Danish Fashion Institute que falou isso e que depois foi tirada do ar e eles desmentiram, mas o estrago já estava feito. Então, apesar da indústria têxtil ser uma indústria muito impactante, então nós temos muitos desafios, ela não é a segunda mais poluente, porque temos outras, petróleo, mineração, que são muito mais. Mesmo assim, não existe um ranking de quem é mais poluente, mas é uma indústria impactante e nós temos que cuidar dos efeitos que ela causa. Você falou de 10% das emissões, muito disso é o passeio que a roupa fica dando pelo mundo. Então, o algodão é plantado nos Estados Unidos, na Rússia, na África, aí ele vai ser fiado e tecido lá na Ásia, depois a roupa vai ser comercializada na Europa e nos Estados Unidos. Então, existem estudos que dizem que o algodão percorre 65 mil quilômetros antes de chegar no ponto de varejo. Então, o Brasil, com isso, ele tem uma vantagem competitiva muito importante, por isso que nós temos que valorizar o Made in Brasil, porque nós temos a plantação de algodão aqui no Centro-Oeste e no sul da Bahia, Nordeste, principalmente Centro-Oeste, e aí nós temos também, o Brasil é o único país do Ocidente que ainda tem a cadeia completa de produção que vai desde a fibra, desde o agronegócio até o varejo. Isso já não tem mais países no Ocidente que tenham isso, porque as produções estão todas centradas no Oriente. Então, isso é uma vantagem competitiva. Então, você falou dos 10 mil litros de água para um jeans, isso é porque
esse consumo enorme vem da plantação do algodão. E fora do Brasil, esse número chega a 25 mil litros. No Brasil, a gente tem só 10 mil litros, só entre aspas, né, comparados aos 25 mil, mas a gente tem uma plantação de algodão que é chamada de regime de sequeiro. Então, essa água é só água de chuva. O algodão brasileiro não é irrigado. E nós produzimos o algodão através de certificações do ABR, que é o Algodão Brasileiro Responsável, e do BCI, que é o Better Cotton Initiative, que é uma instituição internacional, que o Brasil é o responsável pela produção de mais da metade do algodão responsável do mundo. Então, a gente é muito fiscalizado nesse sentido e, portanto, a gente usa os defensivos agrícolas corretos, ou não irriga o algodão, a gente tem a Embrapa desenvolvendo as sementes de forma que o nosso algodão seja mais produtivo. Então, o Brasil tem já essas ações na agroindústria, que é uma indústria muitíssimo tecnológica, né? A gente não tem ideia do quanto a agroindústria brasileira é tecnológica, e a gente é o segundo maior exportador de algodão do mundo e o quarto ou quinto maior produtor, dependendo de como é a produção do Paquistão. A gente briga com o Paquistão em quarto e quinto lugar. A indústria têxtil brasileira é uma indústria muito importante. Nós empregamos mais de 8 milhões de pessoas indiretamente e 1,5 milhão de pessoas diretamente. E somos responsáveis por 16% dos trabalhadores industriais do país, né? Somos o quinto maior consumidor de denim e o oitavo maior consumidor de moda no Brasil, no mundo, e produtores também. Temos uma indústria de malharia muito importante. Então, tudo isso faz com que a nossa indústria ela seja mais limpa, porque a gente tem menos emissão de carbono ao consumir produtos nacionais. Mesmo assim, no caso do denim, que é a minha especialidade, e lá na Denim City, como eu estava falando, a gente reuniu 14 dos 16 maiores produtores de denim do país para estar todo mundo junto discutindo essas questões e justamente indo para uma produção mais limpa do denim. Então, Mas eu queria pegar alguns pontos aí da sua fala antes de você continuar, porque eu sei que você tem bastantes. Me interrompe, porque eu sou faladora. Não, desculpa, não é para interromper, mas assim, para a gente realmente falar alguns pontos que eu queria tirar um pouquinho aqui da sua fala, né? Primeiro, quando a gente falou aqui de Zoom, você me lembrou, né, que assim, o pessoal que às vezes está nos vendo ou nos ouvindo aqui, que é menos de 50 anos, talvez não lembre da importância, né? Eu lembro disso na escola, quando alguém ia com uma calça da Zoom, a gente achava que era a pessoa rica, né? Porque era uma marca de desejo, né? Que a gente tinha naquela época, né? E aí, Majô, e a Zoom é aquele símbolozinho do rainho, né? Era, né? Agora símbolozinho do rainho lá, que o pessoal ficava ansioso para comprar. Você falou outra questão, né? Eu acho que eu sempre gosto de falar aqui para os jovens também que nos acompanham e tudo mais, dessa importância de escolher uma carreira que você tem uma aptidão, né? Então, você escolheu especificamente com a questão de exatas, né? E isso provavelmente também te favoreceu, porque você estava fazendo uma coisa que estava ligado a uma aptidão que você já tinha desenvolvido, e acho que esse é um ponto muito importante, né? Às vezes a gente tem várias, né, formas de escolher as profissões, como você mesmo falou, a gente tem dito para os jovens hoje que talvez o jovem de hoje, das novas gerações, não tenha uma, ele tenha 2, 3, 4 profissões e mude isso ao longo da carreira, né? Isso não foi assim na sua época, na minha época, né, também, da gente
poder ter essa opção. Então, também lembrar aqui ao jovem que você vai poder ter essa virada, como mesmo estando numa área, a Major passou por vários segmentos aí também, acho que isso é importante a gente ressaltar. E aí eu queria também fazer sempre algumas explicações aqui, né? Quando a gente está falando aqui dos efluentes, a gente está falando de todo aquele resíduo líquido, né, resultante de uma produção, né, que tem que ser tratado, descartado de maneira correta, na verdade, e o máximo reaproveitado quando possível, né? Então, quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente não pode esquecer disso. E aí, Major, eu queria, antes de trazer outros pontos aqui, lembrar, né, a gente sempre fala, moda está relacionada à cultura, né? Então, ela, na verdade, às vezes ela cria tendências, né? Ela cria movimentos, e isso talvez também tenha um pouco de uma cultura, né? Até a gente pode dizer que é uma cultura ocidental de consumismo, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso. Eu acho que a moda, ela sempre teve essa dualidade, né? As pessoas costumam falar que a moda é uma coisa fútil. A moda não é fútil, a moda, ela é comunicação. Todo mundo se comunica através da moda. Até mesmo aquela pessoa que fala que, eu não ligo para moda, ela está se comunicando dizendo que ela não liga para moda, né? Então, é importante, né? Os jovens precisam entender que a forma como eles se vestem é um cartão de visita e a gente nunca tem uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Então, é importante você entender que como você se veste é como você está se expressando para o mundo. Por mais que o mundo hoje seja muito mais flexível em relação a isso, é importante as pessoas terem essa consciência. A segunda coisa é que, como eu falei nesses números de faturamento da indústria e etc., a indústria da moda, apesar de todos os grandes desafios que ela tem, é uma indústria que fatura 204 bilhões de dólares no Brasil. Então, é uma indústria super importante, né? E por isso mesmo a gente precisa ter todo esse cuidado em sustentabilidade no setor. E hoje o grande vilão, e aí falando de cultura, o grande vilão da indústria têxtil já não é mais nem o fast fashion, que o fast fashion ele trouxe uma democratização da moda. O pior é o ultra fast fashion, que, citando aqui, não tem como não citar, Shein, Temu e todas essas marcas que fazem produtos em 20 dias, baseado no TikTok e na demanda imediata do consumidor, roupas que não aguentam 2 lavadas. Então, assim, isso é que o jovem precisa entender, que ao consumir essas marcas e esse ultra fast fashion, eles estão consumindo produtos que está escravizando pessoas na Ásia, e que na Ásia a gente tem políticas de sustentabilidade muito mais relaxadas do que nos países orientais, que também têm seus problemas, mas que, por exemplo, a indústria do denim. A indústria do denim é uma indústria que não existe nenhuma empresa fabricante do tecido denim, porque o denim é o tecido e o jeans é a roupa. Não existe nenhuma fabricante de denim no mundo pequena, porque uma máquina de tingimento do tecido produz 1 milhão de metros mês. Então, você tem que ser no mínimo, você tem que ter no mínimo 1 milhão de metros de produção, o que é muito. Então, porém, essas empresas, como elas são grandes, elas são muito fiscalizadas e elas sabem fazer conta. Então, elas são sustentáveis, porque elas justamente fazem o reuso da água, elas fazem a neutralização do CO2 através e usam esse CO2 para o tratamento de efluente, como você bem falou, eles têm o que a gente chama de ET, que são estações de tratamento de efluente. Então, nessas estações, até por legislação, eles são quando você capta a água de um rio, você é obrigada a devolver essa água melhor do que você captou, e a legislação obriga que você devolva essa água antes do ponto de captação. Então, com certeza, você tem que tratar isso bem, porque senão depois você vai recapturar
essa água lá na frente. Então, eles fazem, essas indústrias, até 80%, 70% de reuso de água, e só não fazem 100% porque eles precisam renovar essa água por questões de sais minerais e oxigênio que ela vai perdendo. Então, isso é super importante. Eu queria aproveitar o ponto que você trouxe, né, principalmente dessa questão da ultra fast fashion, né, que a gente está falando aqui de roupas quase descartáveis, né, acho que é importante às vezes a gente falar o termo correto, né, porque às vezes a gente tá falando de produtos que, como você disse, não aguentam duas lavagens, e aí é importante a gente conscientizar, Major, porque a gente sabe que nós temos no Brasil, né, uma questão de distribuição de renda que às vezes leva as pessoas a consumirem o que elas conseguem, né? Então aí ela às vezes não tem também essa consciência que talvez ela pagar um pouco mais por um produto durável, né? Ela vai ter então uma vantagem para ela mesma, né? Às Ela vezes vai é um usar essa roupa por mais tempo. Exatamente. E aí, hoje, principalmente, como a gente falou aí de cultura, né? A gente não tem tanto essa questão de. É óbvio que o próprio termo da moda, né, na estatística também é isso, né? Que ela acontece, né, naquelas variações, mas o importante é que a pessoa saiba que ela vai usar essa roupa por mais tempo e que isso não vai. Aquela história do sair de moda, porque tem como fazer, até tem formas hoje, né? Vocês que são da área usam muito isso de customizar e assim por diante, né? Não, e não só de customizar, como de você combinar de formas diferentes a mesma roupa, né? Então você com isso consegue modernizar. Sem contar que hoje em dia a moda é muito mais democrática do que foi no passado. No passado era quase uma uniformização, todo mundo se vestia mais ou menos igual de acordo com a moda. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem moda nichada, cada tribo usa a sua moda. Então, Uhum. isso é muito mais democrático, as pessoas podem usar o que elas quiserem. Assim como você falou da carreira, né? E é importante que o jovem saiba que hoje ele pode ter menos medo de escolher a carreira errada, porque ele tem como mudar, né? O termo das pequenas empresas, né, nossa, me fugiu o nome, das startups, né, que é pivotar. Você pode pivotar sua vida, sua carreira, você Uhum. pode mudar quando você quiser, porque o mundo hoje te permite isso, né? Na nossa época, se a gente mudasse de emprego antes de 2, 3 anos, a gente era mal visto no mercado. Hoje em dia isso não existe mais. E com a moda é a mesma coisa. Você pode utilizar produtos de melhor qualidade, com preços acessíveis, porque nós temos no Brasil o que a gente chama dos grandes magazines que oferecem essas roupas e eles estão muito engajados com o aspecto sustentabilidade. Todos eles usam algodão certificado, produzem de forma sustentáveis. Nós temos a ABVTEX, que é a Associação Brasileira do Vestuário, que os magazines obrigam as empresas que produzem para eles, porque os magazines não produzem, né? Eles terceirizam a produção, mas essa produção ela é certificada por esta certificadora, a BVTEX, que vai no local da produção ver se as pessoas estão contratadas com CLT ou com pejotização, porém de forma juridicamente legal, se elas estão com um local de trabalho adequado, se toda a produção é feita de forma fiscalmente legal. Então, existe todo esse conceito. Existem alguns escapes, existem alguns escândalos, sim, mas isso é justamente quando você começa a comprar produtos muito baratos, você, de uma certa forma, está sendo conivente com esse tipo Essas de práticas, né? atuação, com essas práticas. Como você bem disse, tem gente que usa moda, tem gente que se cobre. Então, a gente precisa também levar em consideração esses aspectos. Mas a gente tem já várias legislações que impactam o setor, como a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que ela diz que os consumidores são responsabilizados
de uma forma compartilhada, né, pelos resíduos. Só que a gente ainda, apesar da lei, né, da Política Nacional dos Resíduos Sólidos está em vigor desde 2010, no setor têxtil nós ainda não tivemos o estabelecimento da logística reversa para o têxtil, que garante, porque a gente tem uma série de dificuldades regulatórias para isso. E o setor, ele é um setor, o setor tem praticamente 25 mil empresas têxteis no Brasil. Mas dessas 25 mil, 3% são grandes e 97% são pequenas, médias e microempresas. E essas grandes empresas, esses 3%, respondem por 63% do faturamento do setor, enquanto que as outras 97% respondem por 37%. E quando você vai para as pequenas e médias, é que você encontra o problema dos descartes irregulares, porque não existe, inclusive, o letramento e o treinamento dessas pessoas para as boas práticas da sustentabilidade e da economia circular. Então, os grandes, de novo, como eles sabem fazer conta, eles sabem que os investimentos em sustentabilidade retornam para o bolso das empresas. Esse é um ponto que acho que é bom a gente reforçar, né? Que assim, a gente fala de sustentabilidade, as pessoas acham que a gente está levantando só a questão da preocupação com o meio ambiente, mas isso também faz parte, mas a sustentabilidade está no negócio, né? Ela está na estratégia, ela está nisso que você falou, que se a gente tem hoje, como você disse, a maioria da produção está nas pequenas, médias e microempresas, que às vezes não tem acesso a conhecimento, não tem acesso, às vezes, a recursos também, mas principalmente de ter essa noção, né? E quando a gente está falando também aqui, quando a gente fala de ESG, a gente está falando dessas práticas trabalhistas, né? Que não cumprem a legislação. Então, por isso que às vezes, como você falou, a gente vê os desvios que aparecem aí, são empresas que às vezes não têm noção que um escândalo desse, ou às vezes uma causa trabalhista, pode quebrar essa empresa, né? Realmente pode levar a uma situação difícil. Então, as empresas têm, e aqui é o nosso papel também, é o papel que a gente faz na comissão de ESG, que é de conscientizar, sobretudo, essas pequenas e médias empresas da necessidade de entender a sustentabilidade como uma estratégia, né? Como uma forma de, inclusive, de reduzir custos, né? Inclusive de aplicar melhor os recursos, de obter melhores matérias-primas ou reaproveitar essa matéria-prima, né? Então, esses são pontos aí que a gente tem que continuar insistindo nesse ponto, e é importante estar com você aqui, que é da indústria da moda, que é essa indústria que a gente falou aí, tão relevante, tão importante, que a gente já conscientize. Você falou que o Brasil tem bastante práticas já positivas, né? Mas essas práticas precisam chegar a toda essa cadeia, né? A toda essa cadeia aí da moda. E aí eu queria trazer um ponto, Major, que me chamou a atenção aqui, até para ilustrar um pouco a nossa conversa aqui, que tem um documentário na Netflix que mostra que às vezes nós consumidores, como você diz, temos uma boa intenção e achar até que estamos doando, né, um produto, mas esse produto ele vai parar, às vezes, né, nessa série que é a conspiração consumista. Ele mostra, por exemplo, a pessoa, uma loja lá fazendo uma campanha, né? Olha, deposite aqui a sua roupa velha, né? E a pessoa o consumidor acha que assim, eu estou fazendo a minha parte, né? Estou depositando a roupa velha e isso está resolvido. Não está. Isso daí vai parar lá, né? No documentário ele mostra lá, em países da África lá, que estão sendo recebendo, às vezes, esses resíduos, né? O documentário mostra, inclusive, de outras indústrias de eletrônicos e assim por diante, e chama muito a atenção, porque nós até temos essa cultura, às vezes, mas eu pego a minha roupa velha e dou ali para a pessoa que precisa, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco também disso. Bom, eu acho que existem vários aspectos, né? A gente tem também aqui o problema
do deserto do Atacama, que é um lixão de têxteis, né? E não são brasileiros, né? São do hemisfério norte, que acha que o hemisfério sul é o lixo do mundo. Então, isso acontece, é fato, mas, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma iniciativa que se chama Cotton Move, que é justamente uma iniciativa que foca a economia circular. Porque o que a gente precisa entender é que o mundo tem que caminhar para circularidade. Porque esse conceito, né, do berço ao túmulo, né, que a gente chama de cradle to grave, que é justamente pegar o recurso natural, a matéria-prima, manufaturar, distribuir, usar e descartar, ela não tem a menor condição de continuar assim. Nós precisamos caminhar para o cradle to cradle, né, do berço ao berço. Então, as matérias-primas têm que se tornar recursos para outras indústrias. E isso começa na prancheta, no design. Os estudiosos de economia circular dizem que o lixo é um erro de projeto. Você tem que projetar para não fazer lixo. Você tem que já pensar no descarte correto da sua roupa. Então, justamente essa Cotton Move, ela faz isso. Ela juntou as empresas, então ela tem esses pontos de coleta, né? As empresas que se associaram a esse movimento são a Reserva, a Renner, a Yukon, a C&A, a Riachuelo está entrando, a Dali. Então, essas empresas, elas justamente pedem para o consumidor levar suas roupas nos pontos de coleta, e aí elas têm a Vicunha, a Dalila e a Campos, que são indústrias têxteis, juntamente com a Retalhar, que ela vai picar, entre aspas, essas roupas, e essas roupas serão retrabalhadas de modo a se tornarem novamente um tecido, agora um tecido reciclado, e essas empresas vão poder utilizar novamente esse tecido. Só que o aspecto do reciclado, e isso é um reciclado já que evoluiu muito, porque é um reciclado pós-consumo, né, o que a gente chama de PCR, porque o pré-consumo, as indústrias já estão acostumadas a utilizar, porque é mais fácil, está dentro de casa e você reutiliza dentro do seu processo. O problema é o pós-consumo, que vai da educação do consumidor de levar essas roupas para lugares de recolha sérios, né, que de fato vão fazer o trabalho da desfibragem e de tecer um novo tecido para voltar isso para a linha, para a produção, né, para a cadeia de suprimentos. Porque, de fato, se você descartar nos lugares errados, isso vai parar em algum aterro ou em algum país mais subdesenvolvido. Então, é necessário ter essa consciência. Uma outra coisa importante que a gente fala de cultura, daqueles 10 mil litros de água que se usa para uma calça jeans, o primeiro, né, o responsável por 80% desse consumo é a plantação de algodão, a agroindústria. O segundo maior consumidor, você tem ideia de quem seja? Não. Não é o tingimento, é o consumidor que lava a sua roupa mais do que precisa. Olha só. E pós-Covid, isso ficou ainda pior, né? Que todo mundo acha que tem que usar a roupa uma vez e lavar. Isso não é necessário. Você pode usar, principalmente falando de calça jeans, não estou falando de camisa ou camiseta, t-shirt, mas você pode pegar a sua calça jeans, usar. Depois você chega em casa, pendura no varal, deixa ela pegar um pouco de ar, usa um spray um desinfetante qualquer, se você for muito encanado com isso, e depois, no dia seguinte, você guarda no guarda-roupa e usa essa roupa. Todos nós que temos o privilégio, né, os nossos ouvintes aqui, que somos pessoas privilegiadas, todos nós temos muita roupa. Você não vai usar a mesma calça todo dia. Então, você pode perfeitamente fazer isso e lavar a sua calça uma vez a cada 2 meses, porque quantas vezes você usou a mesma calça no mês? Poucas. Então, você não tem que lavar a sua roupa toda hora. Então, passa também por essa cultura.
né? As indústrias têxteis, pela própria Política Nacional dos Resíduos Sólidos, elas são obrigadas nas etiquetas a ensinarem o consumidor a como tratar e como lavar essa roupa e etc. Isso tem que estar na etiqueta por lei. Então, é importante a gente ter essas pequenas medidas que vão educando o consumidor, né, a justamente utilizar a roupa de forma melhor. E a gente tem ainda no setor têxtil, apesar de que as pessoas falam muito do alto consumo de água e do consumo de defensivo agrícola para o algodão, a opção para o algodão é o poliéster, que é muito mais impactante para o mundo do que o próprio algodão, porque vem do petróleo, porque demora 300 anos para se degradar. Então, é um problema. E hoje o poliéster é 60% do consumo de fibras no mundo, porque assim como o plástico, ele é barato. Então, ele é barato, ele é fácil de cuidar, seca rápido, não precisa passar. Então, as pessoas, principalmente no hemisfério norte, elas dão prioridade a essa praticidade. Então, por isso a gente precisa justamente entender que você consumiu uma roupa de melhor qualidade, você vai usar por mais tempo e você vai impactar menos o ambiente. Então, passa. Não é que eu acho que a solução esteja no consumidor. Não, a solução tem que vir da indústria, mas é necessário que o consumidor seja educado e entenda os impactos das suas ações, né? Para que a gente possa ter um futuro, porque, né, como a gente sempre brinca, não existe jogar fora, né? O planeta é um só, você está só mudando de lugar, você não está jogando fora de nada, né? Porque está tudo dentro do planeta. E, infelizmente, a gente tem recursos finitos, né? Deixa eu aproveitar só esse gancho seu, depois a gente vai fazer essa questão. Eu queria fazer o alerta aqui para quem está acompanhando a gente vai pôr o QR Code desse projeto que você falou, né, do algodão, para que a pessoa possa entrar lá, ver os pontos corretos, né, aonde efetivamente você tem a garantia que você está descartando de maneira, então, correta, né, Major? Então, acho que isso é muito legal. Exatamente. Um outro ponto que eu queria fazer o resgate aqui, a Major está dando uma aula aqui para a gente, não é só de moda, não. Se vocês estão aqui ligados, aqui prestando atenção, a Major falou aqui quase todos os estágios do lixo zero, né? Que é a questão ela falou todos os estágios, e aquela questão que ela falou que é bem importante começa no design, né? E aí, Major, uma coisa que também a gente sabe que até os Estados Unidos criou algumas leis, a Europa também, aonde as indústrias têm algumas responsabilidades no design. Então, principalmente, hoje a gente está falando, nesse caso, até de eletrônicos, mas tem outras áreas que se aplica. A indústria, por exemplo, você pega lá um exemplo, um equipamento eletrônico que a bateria é acoplada e se a bateria depois acabar, eu tenho que jogar o aparelho fora, né? Esses fones de ouvido, por exemplo, que a gente tem, a bateria dele ali é interna, ele acabou, aquela bateria não consegue recarregar mais, a gente está descartando esse produto. Então, há um movimento, tanto na Europa, Estados Unidos e outros países, de fazer com que a indústria repense lá o design, para que a gente, então, não gere esse resíduo, né, que vai ficar depois em algum lugar, né, e a gente vai continuar poluindo, a gente vai fazer isso. E aí queria fazer uma pincelada aqui do outro ponto que você trouxe. A solução não está no consumidor, mas é importante a gente, enquanto consumidor, também fazer aquele pensamento que é assim, né, eu preciso, né? Eu preciso, realmente eu preciso descartar, eu preciso colocar, eu não consigo reutilizar, né? Então, na verdade, a primeira decisão do consumidor é saber se ele precisa comprar mais um, né? Essa é a primeira coisa, ele precisa comprar mais um. Depois, se realmente aquele que ele está querendo descartar, se precisa mesmo descartar, não tem como reutilizar, mas é importante o consumidor ter, sim, essa consciência, é o que você falou. A gente realmente, se você considerar, a gente tem muita roupa, né? Como você falou, boa parte aqui do pessoal que está nos acompanhando. Então, aí aqui a gente não está falando, talvez, para você nem reduzir isso, mas saber utilizar de maneira consciente, como a Major falou, evitando lavagens desnecessárias,
né? Inclusive, eu vou fazer aqui o gancho agora, Major. Eu visitei há 2 semanas a Denim City, né? Agradeço toda a receptividade da Major. Major, por isso que a gente trouxe também a Major aqui, porque essa aula não podia ficar só lá, né? Para mim, né? Então, trazer para todo mundo que está acompanhando a gente aqui esses insights que a gente está tendo. E eu aprendi lá com a Major, lá na Denim City, que a gente, para permanecer a cor lá da calça jeans, a gente tem que lá não usar sabão que tem alvejante, né? Ó. Então, aqui eu aprendi lá com a Major. Mas agora eu queria que você já falou um pouquinho, deu uma pincelada aí da Denim City, né? Mas fazer também o convite para quem quiser conhecer lá o espaço, né? Eu sei que é um espaço aberto, está na principal área comercial, né, de São Paulo, né, da área têxtil, sobretudo, de roupas e assim por diante. Então, queria que você fizesse essa explicação da Denim City. A Denim City, como eu disse, é um hub de inovação que reuniu os maiores fabricantes, toda a cadeia de suprimentos do jeans do Brasil. Então, desde os fabricantes de tecido, os fabricantes de aviamento, o que a gente chama de PL, os private labels, que são quem produz para as marcas, porque praticamente nenhuma marca produz o seu próprio produto, elas terceirizam essa produção, então essas empresas também estão lá, e também os produtos químicos, e nós temos lá também uma escola que foca nos trabalhadores da própria indústria que queiram se aprofundar nos conhecimentos. Então, nós temos um curso que eu ministro lá, que se chama Do Algodão ao Denim, que justamente explica como que o algodão se transforma num tecido. Depois a gente tem os cursos de ficha técnica, de design, de lavanderia. Então, nós temos uma lavanderia piloto lá. Justamente a gente prega o não uso dos produtos químicos impactantes como permanganato, a gente fala da lavagem limpa, que é com ozônio e com laser, e essas tecnologias hoje, elas estão desenvolvidas a tal ponto que quem não é especialista não sabe dizer se uma calça foi feita num processo convencional ou num processo com laser, porque de fato os sistemas que fazem esse trabalho é super desenvolvido, então os designers fazem o desgaste em layers, né, em camadas, então isso fica muito, muito natural. E isso faz com que um produto, uma calça jeans, que na lavanderia consumiria de 50 a 70 litros de água, hoje pode consumir um copo d'água ou até 0 água, se você usar o ozônio laser no seu estado da arte. Então, de fato, a gente precisa ter... todos nós, né, se nós pensarmos de verdade, e isso fala um pouco contra a indústria que eu trabalho, mas todos nós poderíamos não comprar roupa até morrer, né? Pelo menos nós que já temos mais de 50, a gente tem roupa suficiente. Mas hoje está se tornando normal os movimentos das pequenas empresas irem para o slow fashion. Então, a produção de peças básicas, duráveis, de alta qualidade, que você pode intercambiar com acessórios que possam... O próprio Alexei já me viu várias vezes com uma camiseta branca e com um colar colorido, então não parece que eu estou de camiseta. Então, é uma forma de você mudar o jeito de você usar uma camiseta branca. Então, você pode consumir menos, você pode consumir melhor, você pode comprar uma roupa de qualidade que vai durar vários anos e que você vai poder mudar ela, customizar ou fazer muita coisa. E, principalmente, focar nessas pequenas empresas que fazem o upcycling, né, que fazem essa coisa da economia circular. Então, às vezes, 2 calças jeans viram uma, né, são desmanchadas e fazem uma saia, um vestido, e você pode fazer muita coisa com isso fazendo moda. Claro que isso não resolve o problema da macroindústria, mas justamente a indústria está indo para um caminho de reutilização de material e etc. E a Denim City justamente está lá para estimular esse debate e principalmente para conscientizar
a toda a grande indústria que ela precisa ajudar os pequenos, porque é justamente na hora que você vai para uma pequena lavanderia do jeans, é que você pode ter um descarte sem tratamento de efluente, etc. Então, quando você, que é uma grande indústria, e por isso existem essas licenças, né, essas certificações, vai comprar de alguém, você de um private label, você tem que visitar o lugar onde isso é feito, onde isso é lavado, ver se tem o tratamento de efluente correto. E se não tiver, você não precisa descartar esse consumidor. Você tem que auxiliar ele a criar uma estação de tratamento, ou ele fazer numa cidade de interior, fazer uma colaboração com a própria prefeitura e fazer um descarte no próprio esgoto. Enfim, existem muitas formas de você auxiliar os pequenos, porque você precisa, de fato, do letramento dessas pessoas, porque a gente chama de ESG, e quando a gente falou o Alexei falou da sustentabilidade, né, que falava de pessoas, meio ambiente e negócio, a gente evoluiu para o ESG, que fala de meio ambiente, de pessoa, de social e de governança. É muito importante a gente ter a governança nas nossas empresas. E a governança significa o quê? Uma administração com um olhar holístico que está pensando em todos os impactos que a tua empresa está gerando e como você vai resolver isso através das pessoas, do social, do meio ambiente. Hoje, na indústria têxtil, todo grande magazine, né, vocês sabem de quem eu estou falando, eles assinaram um acordo com uma empresa que se chama ZDHC, que é Zero Discharge Hazardous Chemicals, ou seja, ela olha para os químicos de impacto na saúde das pessoas e no meio ambiente. Então, todas essas empresas assinam esse acordo, então elas não podem usar produtos químicos que impactem a saúde das pessoas ou que não tenham soluções viáveis para o meio ambiente. Ao assinar esse acordo, essas varejistas obrigam toda a cadeia a também assim, elas só compram se a cadeia for signatária desse processo. Então, faz com que o varejo, que é o grande, porque a indústria têxtil é feita de grandes aqui na ponta e aqui no final, e o meio é todo mundo pequeno. Então, esse grande aqui, que é o grande varejo, ele acaba não só obrigando, mas ele acaba educando essas empresas a utilizar esses produtos. Então, e as indústrias químicas tiveram também que assinar esse acordo. Então, elas começaram a ter que desenvolver produtos que tenham menos impacto no meio ambiente. E com isso você vai melhorando todo o ecossistema, porque a gente só pode falar de governança quando a gente fala de ecossistema. Não adianta um estar 100% legal, né? E o outro tá 100% ruim. Isso não vai resolver, né? Então, esses acordos vão fazendo com que, por exemplo, o índigo, que é o corante do tecido denim e da calça jeans, ele tinha um grande impacto ambiental. Hoje, esses produtos já são feitos com zero anilina, que era justamente o componente que era impactante para o meio ambiente. Então, a indústria, com a tecnologia, ela está melhorando. Então, quando a gente fala de slow fashion, quando a gente fala de circularidade, a gente não está falando de artesanato, a gente está falando da junção da grande indústria com a alta tecnologia, porque é isso que vai trazer o conhecimento e as práticas necessárias para que a gente atinja um estágio mais avançado em termos de meio ambiente, social, governança e tudo mais. Então, é só trabalhando o ecossistema, e a economia circular fala isso, porque você tem que fechar o círculo, então você só pode ter economia circular quando você está falando de toda uma cadeia trabalhando em conjunto. Mas, não só. Ontem eu estive na Fiesp, numa conexão nórdico-brasileira. Então, eram empresas nórdicas, de origem nórdica, com subsidiárias aqui no Brasil, falando sobre as suas pactas de circularidade. E todo mundo ali falou
de alguns pontos. O primeiro deles é incentivos. O mundo, e o Brasil em especial, privilegia incentivo para a indústria linear, o que está errado. Então, a gente precisa mudar as políticas públicas para que elas possam privilegiar a economia circular. Hoje, você produzir e utilizar um substrato reciclado é mais caro do que você usar um virgem, o que é um absurdo. Então, a gente precisa mudar as políticas públicas. Outro aspecto é a logística reversa. Nós somos um país continental. Então, quando você vai pegar um produto lá do Nordeste e trazer aqui para o Sul para reciclar, você está emitindo, você está gerando emissão de carbono. Então, será que isso é correto? Então, o problema da logística reversa é complexo. E a gente vai ter que ter instalações nas várias regiões de recuperação de materiais nas várias regiões do país, porque senão você não está contribuindo, você está emitindo carbono, CO2. Então, assim, é muito complexo. E aí, uma das pessoas que estava lá até brincou e falou assim: a gente não pode falar de descarbonização, a gente tem que falar de desfossilização, porque nós, seres humanos, também somos feitos de carbono, então se a gente for falar de descarbonização, a gente tem que eliminar o ser humano também. O que, na verdade, quando isso acontecer, a Terra vai ficar feliz, né? Porque, na verdade, somos nós os grandes agentes poluidores mesmo. Então, está na nossa mão começar a pensar diferente, porque, como o Alexei comentou, né? Nos anos 70, as empresas e o marketing precisavam fazer as pessoas comprar, né? Mais até antes, nos anos 60, pós-guerra, e aí surgiu essa famigerada obsolescência programada. E é contra isso que nós temos que lutar. Nós temos que lutar justamente para produtos que possam facilmente, né? Então, o próprio carregador do seu celular, ele muda a conexão e aí você tem que comprar outro quando você compra. Isso, a legislação teria que fazer uma padronização para que você tenha mais possibilidade de usar por mais tempo os produtos. E na indústria têxtil não é diferente, né? A gente tem que pensar. Existe, por exemplo, a Fundação Ellen MacArthur, que também é holandesa, né? Porque a Holanda, de fato, está anos-luz na frente do mundo em termos de economia circular. Então, a Fundação Ellen MacArthur lançou um projeto que se chama Jeans Redesign. E justamente ela propõe 10 etapas na produção do jeans para você facilitar a circularidade desse produto. Então, quando você vai usar botão e rebite, você tem que usar de um jeito fácil de tirar para que a sua roupa possa ser reutilizada facilmente. Eles falam para você usar só materiais orgânicos e, no máximo, 2% de materiais não orgânicos. Ou seja, eles estão banindo o poliéster desse projeto. E utilizar, ensinar o consumidor a levar, enfim, são 10 pontos que você tem que prestar atenção na hora de fazer um jeans para você poder fazer um jeans circular. Então, todas essas iniciativas, as marcas nórdicas, porque, de fato, os nórdicos também tem essa preocupação com sustentabilidade e ESG maior do que o resto do mundo, as marcas nórdicas de jeans, que hoje são as mais importantes do planeta, né? Elas hoje fazem o papel que as marcas italianas fizeram nos anos 90. Então, a gente tem essas marcas que elas todas te dão desconto de quase 20%, para você levar o seu jeans velho quando você for comprar um jeans novo. Elas também falam para você não lavar o jeans por 8 meses quando você comprar em cru, para ele fazer o desenho do teu corpo natural. Claro que 8 meses no Brasil, país tropical, que a gente sua, não dá, mas dá para a gente lavar menos. E aí, tudo isso, e quando eles recebem esse jeans que você enjoou ou que está estragado, eles recuperam e vendem como em brechós, que eles mesmos fazem, brechós online. Então, assim, isso está muito evoluído na Europa. E mesmo no Brasil, eu já li alguma coisa que diz que nós temos mais de, me perdoem se eu errar o número, mas eu acho que é 30 mil brechós no Brasil.
físicos ou online. Então, é outra possibilidade, o brechó. Você enjoou da sua roupa, você leva para um brechó, vende no brechó, troca por uma coisa que você gostou, né? Hoje já existe aluguel de bolsa, aluguel de roupa, bom, roupa de festa sempre houve, mas hoje já num conceito mais amplo, de você poder não ter, mas você poder alugar. A própria H&M, que está vindo para o Brasil agora, lá em Amsterdã, eles têm um espaço onde eles alugam roupas diferentes. Então, roupa para balada, roupa que você não precisa ter, que você vai usar uma vez. Então, você vai lá, aluga a roupa, no dia seguinte você devolve a roupa. Enfim, existe todo um processo de higienização por ozônio, e isso está se tornando até nos grandes magazines, né, que a gente chamava antigamente de fast fashion, eles estão fazendo isso. Então, assim, existe todo um caminho para a circularidade, e a gente precisa do apoio das indústrias, da legislação e da conscientização do consumidor, né? De novo, se o ecossistema não estiver olhando para isso, dificilmente a gente vai chegar no lugar que a gente precisa, né? Sim, Major, olha, assim, falamos de muita coisa. Na verdade, peço até desculpas aqui, às vezes, quando eu cortei você aqui, porque realmente era para poder participar também, mas assim, você nos deu hoje uma aula, eu saio daqui hoje muito feliz, né? E espero que você que esteja nos acompanhando assista até o final, que vale a pena cada minuto aqui do nosso podcast. Eu queria resgatar aqui alguns pontos, Maju, que a gente sempre gosta de falar. A gente falou aqui do ESG, lembrando aí os pilares, né? O E é a sustentabilidade, né? Então a gente falou bastante coisa de sustentabilidade, mas a gente falou do S, que é a questão hoje de como tratar a questão do funcionário, dos contratos de trabalho, e da governança também, que está relacionada. E aí, a gente sempre é importante conscientizar, né, Major, você que trabalha em uma empresa que é média e tem esse anseio de colocar sustentabilidade, procura ajuda de profissionais, como a Major, eu também, que atuo em uma outra área, mas também estou sempre ligado à questão de ESG. Hoje a gente tem defendido muito a questão hoje dos conselhos consultivos, né, que são pessoas hoje com essa experiência, com essa bagagem, que podem levar para a sua empresa, que podem levar a conhecimento que você demoraria muito para aprender. Você poderia aprender, mas por que você vai, às vezes, gastar todo um tempo e tudo mais que você também não tem? Porque eu sei que se você é um pequeno empresário, você faz quase tudo na sua empresa, né? Um pequeno, um médio empresário, então você pode sim, então, ter aí um conselho consultivo, contratar profissionais para te ajudar a fazer isso, e aí depois você vai ter o resultado concreto disso, né? Então, e aqui, isso eu falei agora aqui para os empresários, quero falar aqui para nós, né, consumidores, olhar a etiquetinha lá do produto, né, Major? Para saber qual é a composição, né? A gente... E onde ele foi fabricado? Onde ele foi fabricado, a gente começou a fazer isso talvez com os alimentos, né? Por causa daquela questão de sódio, caloria, etc. A roupa é a mesma coisa, né? A gente tem que olhar lá a etiqueta, saber a composição. Eu, por experiência própria, mas eu acabo fazendo porque tem algumas coisas que eu não, são meio alérgicas. Eu sou meio alérgico a alguma, mas quem não é, às vezes não teve essa preocupação e vale a pena, então, olhar isso, ter esse olhar para a sustentabilidade, né? E tenha sempre esse olhar, mude esse mindset, né? A nossa forma de pensar, né? Principalmente nesse ponto que a gente está falando aqui da moda. Major, eu queria aqui que você fizesse as suas palavras finais e a sua despedida. Então, você falou do ESG, uma outra coisa que é muito importante no ESG, dentro do social, é a diversidade. A gente só vai conseguir ter uma economia circular quando a gente reunir a mente brilhante e inquieta do jovem com o conhecimento dos mais velhos e daqueles que já vivenciaram e que
até por desconhecimento, foram os responsáveis pelos estragos que fizemos no mundo, mas que hoje estamos imbuídos dos conceitos e dos conhecimentos necessários para essa melhoria. Eu super te agradeço o convite, daria para a gente ficar aqui conversando mais horas, mas enfim, foi muito bacana poder participar e poder transmitir um pouco e desmistificar um pouco da indústria têxtil, né? Lembrando que o consumo responsável é responsabilidade do consumidor, né? Então, a gente comprar quando precisa e comprar com qualidade, comprar menos e comprar melhor. Muito obrigada. Foi uma aula, um show aí desse todo esse conhecimento, como você falou, são vários assuntos, são muitos temas que a gente tratou, mas vejam, a gente aqui falando de moda e sustentabilidade, a gente acabou fazendo a cadeia toda aqui do ESG, né? Colocando aí desde o consumidor, que a gente colocou aqui as dicas do consumidor, para você também empresário, que você viu vários pontos aqui que a Major falou. Então, fique ligado no nosso canal. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, né? Então, vai ser muito importante aí para a gente também levar a mais pessoas essa informação que você teve hoje, que eu tive e que eu estou muito feliz. Então, até o nosso próximo episódio do Conhecimento Sem Fronteiras. Tchau, tchau.